Gostaria de convidar os amados irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 14. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 15. Lucas 14, 15. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 15. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse: Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhes primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei, portanto não posso ir. E voltando, aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, mas ainda há lugar. E disse o Senhor ao seu servo: Sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Somente até aí. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui na Tua santa e gloriosa presença. E pedimos ao Senhor, Deus, perdão por nossas falhas, pelos nossos pecados. E, ó Deus, pedimos ao Senhor que abra os olhos do nosso entendimento, conforme a Tua palavra, lá no livro de Efésios, capítulo 1, que nos diz que eu rogo-vos, pois, Senhor, que nos dê o seu espírito de sabedoria e revelação sobre a Tua igreja, sobre as nossas vidas. Traz, ó Deus, a revelação, porque é através da revelação que nós podemos alcançar coisas inimagináveis, Pai. Podemos alcançar, meu Deus, a revelação do Teu santo poder, da Tua graça, da Tua unção. Quebra os grilhões, quebra as amarras. Envia os Teus anjos, Deus, com espada desembainhada. Deus, lançando por terra todo impedimento. Meu Deus, toda a potestade, principado que atua nas regiões celestiais contra a nossa vida, contra esse ministério, que caia por terra, meu Deus, todo impedimento, Deus, e toda cegueira espiritual, meu Deus. Traz, ó Deus, a revelação do Senhor. É o que nós oramos nessa noite, pedimos, fica conosco. No nome mais poderoso do universo, o nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga amém. Amém. Pode se sentar, querido. Queridos, esse texto é um texto que nós conhecemos muito, a igreja conhece muito. E eu queria compartilhar essa mensagem com você, porque nós sabemos que Deus ele fala aos nossos corações. Nós estamos anunciando o Evangelho de Cristo enquanto nós podemos, enquanto é dia, diz a palavra do Senhor. A Bíblia diz trabalhar enquanto é dia. Esse dia não quer dizer o dia em si, mas enquanto você tem condições de fazer, a gente tem que fazer conforme as nossas forças, conforme o que o Senhor colocou nas nossas mãos. Então é muito importante a gente sempre estar atento ao que a Bíblia nos diz. E a palavra de Deus, ela nos dá alertas acerca das Escrituras. E aqui nós temos uma parábola que eu já preguei várias vezes sobre isso. Mas é muito importante a gente voltar a refletir, porque o Evangelho,
Irmãos, a gente precisa estar atento aos detalhes da palavra de Deus. Nós estamos vivendo os últimos dias, nós sabemos que os sinais todos estão aí. Então, é muito importante a gente se manter firme, a gente se manter atento àquilo que a Escritura diz na palavra de Deus. E a Bíblia diz aqui a parábola da grande ceia, né? O texto nos diz no versículo 15: e ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Então, quem disse isso não foi Jesus, foi uma pessoa que estava lá com eles e disse: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. E então Jesus, pegando aquele gancho, né, aquela palavra, ele começou a falar sobre a parábola da grande ceia. E é importante a gente entender que realmente é muito importante a gente comer pão no reino de Deus. O que isso significa? Que tem alimento. Os irmãos têm alimento espiritual aqui, amém? Tem pão do céu, tem? Mas isso é importante. Mas o mais importante é você aceitar o convite de Deus e fazer a vontade de Deus. Que não adianta só a gente comer no pão do reino de Deus. Não adianta. É importante esse banquete aqui. Por quê? Porque aqui nós nos alimentamos. Aqui a gente tem, né, a nossa bateria recarregada. Mas nós não podemos nos esquecer de ouvir e obedecer ao chamado de Deus para as nossas vidas. O que significa isso? Obedecer o chamado de Deus para a nossa vida. É colocar em prática, irmãos. Amém? Quem está comigo aí? Fica ligado comigo aqui, irmão. Em nome de Jesus. O mais importante é a gente obedecer ao chamado de Deus para as nossas vidas. Então, quando a gente obedece ao chamado de Deus, esse alimento que a gente tem recebido, que é a palavra de Deus, ela vai ser lançada em outras pessoas. Olha só o que o texto diz. Versículo 16 diz assim: porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E na hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos, um a um, começaram a excusar-se, e disse no primeiro: comprei um campo, preciso ir vê-lo, rogo-te que me hajas por excusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por excusado. E o outro disse: casei, portanto não posso ir. E voltando, aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. Olha só os detalhes. O versículo 16 diz que um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Que grande ceia é essa? É o reino de Deus. E o convite é para todo mundo, né? O convite é para todos. O importante é a gente se atentar que aquele convite é para todos. Mas quais foram as desculpas que eles deram? O primeiro deu a desculpa que tinha comprado uma junta de boi. O segundo deu a desculpa que comprou 5 juntas de bois. O primeiro deu a desculpa, comprei um campo e preciso ver. O segundo a junta de boi. E o terceiro disse que ia casar. Então, qual a semelhança desse versículo para os dias de hoje? Todos aqui, todas as desculpas eram referentes a bens, às coisas deste mundo. Então, não é diferente dessa geração. Nessa geração as pessoas falam assim: não, eu tenho que trabalhar, não, eu tenho que fazer as coisas, eu não tenho tempo para a igreja, eu não tenho tempo para Deus, eu não posso mexer com isso. Então todas as desculpas eram relacionadas aos bens deste mundo. Todas as desculpas que eles deram eram relacionadas às coisas dessa vida. Então o Senhor da ceia ali, ele representa o próprio Deus. Ele não aceitou aquelas desculpas. Assim também como Deus não vai aceitar desculpas nossas
quando a gente for se apresentar diante dele. Ele não vai aceitar, não, porque eu não podia, porque eu tinha isso, eu tinha esse compromisso, eu tinha aquilo outro. E olha que foram desculpas, né? Que realmente eram desculpas plausíveis, eram desculpas que o cara ia casar, o cara tinha comprado, tinha um negócio, o outro tinha um lote. Todas as desculpas eram referentes a esse mundo. Então nada que se refere a esse mundo pode ser desculpa diante de Deus. Talvez a única desculpa que Deus poderia receber é o seguinte: não, Senhor, eu estava envolvido com as coisas do teu reino, fazendo a tua obra, por isso eu não fiz isso. Então, os irmãos estão compreendendo o raciocínio aqui? Então, a única desculpa que talvez Deus tolere é: eu não fiz isso aqui porque eu estava fazendo outra coisa para o Senhor, para o reino de Deus, para a eternidade. A gente não pode dar desculpa nas coisas da vida com as coisas eternas. Os irmãos estão compreendendo? Então, a nossa vida, ela precisa estar pautada e solidificada em cima disso. Então, nós não podemos dar desculpas para Deus. Eu sempre falo isso aqui, que o Espírito Santo já ministrou no nosso coração. Deus não aceita desculpas, Deus aceita frutos. Então, isso aqui a gente repete diariamente para que fique bem solidificado na sua mente. O reino de Deus, a gente precisa ter metas. Que metas? O que eu produzi até hoje? Nós estamos no meio do ano, agora chegando no 8º mês. Essa semana agora já vamos ter em agosto, daqui a pouco é Natal. Mas o ano acabando. E o que nós produzimos esse ano? Em termos de reino? O que você fez? Né? O que nós fizemos em relação à obra de Deus? Temos evangelizado? Temos levado a semente de Deus às pessoas? Porque essa é uma responsabilidade de todos, não só minha como pastor. A minha responsabilidade como pastor é trazer a revelação, trazer o alimento, cuidar das ovelhas. Isso eu tenho procurado com zelo fazer, sabe? Mas a minha responsabilidade individual também é de levar essa mensagem para outras pessoas, de aceitar, não só de comer, como diz o versículo 15. O versículo 15 diz assim: bem-aventurado o homem que comer o pão do reino de Deus. Não foi Jesus que falou isso, foi um dos discípulos que estavam ali com ele. E aí Jesus propôs essa parábola, que é importante comer aqui. A mesa está posta, mas também é importante obedecer ao chamado. Tão importante quanto comer é ir e obedecer o id de Jesus. E é isso que nós temos feito aqui. Nós não podemos parar, né? Com todas as dificuldades, nós temos que avançar. Nós temos que levar essa semente para outras pessoas. Eu sei que tem momentos que é muito difícil e muito nos entristece de muitas vezes nós não vermos mais alguns irmãos que começaram com a gente, que caminharam com a gente, que passaram pelas águas e que hoje estão navegando no mundo, estão indo, irmão, a passos largos para o inferno, o fim à perdição eterna, porque ouviram a voz do Senhor e rejeitaram. Irmãos, não se engane, ao culpado Deus não toma por inocente. Vai chegar o tempo, Deus é bondoso, todo mundo fala, né? Quando a pessoa está lá no caixão, Deus vai ter misericórdia dessa pessoa. Deus vai ter misericórdia dessa pessoa, né? Se a gente for olhar assim, ninguém vai para o inferno, todo mundo vai para o céu, porque Deus é bonzinho. A justiça de Deus não é a nossa. A justiça de Deus, meu irmão, ela não falha. E aquele que rejeitar a Cristo vai ser rejeitado por Ele também. A gente não pode negociar isso. A gente não pode, irmãos, de forma alguma negociar isso, porque é uma verdade eterna. A pessoa comeu, como diz o apóstolo Pedro, é como um cão que volta para o vômito, quando a pessoa recebe a palavra de Deus e depois volta para o pecado. Ele volta para as práticas, né, erradas. E muitas vezes nós queremos dar
dar desculpas. Ah, não, mas é porque a igreja não tem mais um local, o culto cada dia no lugar. A pessoa começa a dar desculpa para não servir a Deus. Irmão, se você tem alguma desculpa para dar, dê uma desculpa para servir a Deus. Não dê desculpa para não servir. Por quê? Porque para quem quer, tudo é pretexto. Para quem não quer, tudo é desculpa. Quando você quer, você arruma um jeito. É ou não é? Quando a pessoa quer, ela dá um jeito. Mas quando ela não quer, ela começa a dar desculpa. Ah, não, por isso, por aquilo. E aqui nós vemos claramente, né, 3 tipos de pessoas. No versículo 16 e ao versículo 20, nós temos um homem que, na hora do convite, ele comprou um campo. Nós temos o segundo homem que comprou 5 juntas de bois. E nós temos o terceiro que casou. Então todos eles eram desculpas dessa terra. Eram desculpa de coisas dessa vida. E eles, em outras palavras, eles não estavam interessados com a eternidade. Assim é essa geração. Elas não se preocupam com a eternidade, só se preocupam com quanto que tem na conta. Não que não seja importante a pessoa trabalhar, buscar, crescer, isso é importante, mas desde que isso seja para a glória de Deus. Desde que você crescer, seja para a glória. Irmãos, isso é muito importante você conscientizar disso. O meu crescimento pessoal, a minha vida, a minha família, tudo precisa glorificar a Deus. Tudo. O meu crescimento profissional glorifica a Deus? Senão, a gente tem que abrir mão. Se isso está me afastando, porque tem pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo, que tem pessoas que para poder crescer lá no serviço, começa a mentir. Tem pessoas que para poder crescer lá, começa a pisar nos outros, começa a fazer coisas que não agradam a Deus. E aí, e o ensinamento da palavra? Ah, não, uma coisa é na igreja, outra coisa é no mundo. As pessoas colocam essas mentiras e dão desculpas. Não, pastor, porque na vida real, se a gente não for assim, a gente nunca cresce. Não, irmão, pelo amor de Deus. Não negocie valores e princípios. O que isso significa? Que na hora, no dia a dia, a gente não pode, por exemplo, enganar, matar, roubar para crescer. Porque os princípios, eles não mudam. Porque quando aquele jovem rico se achega perto de Jesus, começa a perguntar: Senhor, como que eu devo fazer para herdar o reino dos céus? E Jesus fala com ele: conheces os mandamentos? Primeira pergunta de Jesus. Olha, a gente está falando de herdar o reino dos céus. E a pergunta é muito clara: o que nós vamos fazer para herdar o reino dos céus? E a resposta primeira de Jesus foi: conhece os mandamentos? E eu pergunto a você: conhece os mandamentos? Você conhece os princípios? Você tem feito isso? É o básico. Em outras palavras, Jesus disse: isso é o básico. O jovem rico disse o quê? Conheço, e desde mais novo eu pratico. Ele não só conhece, como ele pratica. Mas Jesus vai mais além. Não basta você conhecer e praticar. Olha só, irmãos. Se a gente for para o texto de Lucas, se não me falha a memória, Lucas 18. Se a gente for lá nesse texto, Jesus pergunta para ele: você conhece? E ele fala assim: conheço e pratico. Olha só, nós temos aqui um crente que conhece e pratica. Nós temos um crente que conhece e pratica, irmãos. Mas Jesus vai além. Quando Jesus pergunta: sim, mas tem algo no teu coração. Não basta conhecer e praticar. Escute isso. Não basta conhecer e praticar. O meu coração tem que ser de Deus. Os irmãos compreendem isso?
não basta conhecer e praticar. Eu tenho que conhecer, praticar, e o meu coração tem que ser de Deus. No meu coração não pode haver outro trono que não seja o trono de Deus. Quando Jesus vira para aquele jovem rico, diz assim: olha, tem algo no teu coração. Jesus passa um raio-x. E qual que é o raio-x? Jesus, olhando para o coração dele, viu que ele tinha muitas posses. O problema não estava nas posses, o problema estava no coração. Porque você ter posses não é o problema. O problema é você amar as posses mais do que você amar Deus. Por isso que eu sempre falo aqui, irmãos, o meu coração não pode estar nas coisas dessa vida. Eu tenho que estar sempre disposto a dar tudo. Jesus não deu a própria vida por nós. Então o princípio é, eu tenho que sempre estar disposto a dar tudo. Tem gente que fala assim: não vou para a igreja não, porque eu tenho que dar 10% do dízimo para a igreja. Não vou dar 10%. Não, se você não estiver disposto a dar tudo, você não está apto para a igreja. Não é só 10%. Se você não estiver disposto a dar tudo, porque Jesus deu a vida por nós. Ele estava lá na glória. E a Bíblia diz que ele se despiu de toda a sua glória. Ele se despiu de sua deidade, da sua divindade. Ele era Deus, mas não teve como usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou-se de si mesmo e se tornou em forma humana. Para quê? Para morrer, não tendo culpa alguma. Ele morreu sem ter um pecado. Para quê? E eu e você fôssemos livres. Aí a pessoa começa a dizer assim, ele vai assinar um contrato lá, porque contrato e aliança são sinônimos. Ele vai assinar um contrato lá, assim, ó, eu vou só para a igreja se Deus me der uma casa, eu vou só para a igreja se Deus me der um marido, eu vou só para a igreja, eu só vou ficar lá se Deus fizer isso, se Deus fizer aquilo. Se Deus não fizer isso, eu não fico na igreja. Se Deus não fizer isso, irmão, essas cláusulas, elas não são válidas no reino de Deus. Aquela história que eu falei outro dia, que está na Bíblia, o escravo de orelha furada. Nós éramos escravos. Todos. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que isso significa? Todos, o mundo estava decretado inferno. Todos nós. Em Adão, todo mundo foi condenado. O decreto era isso. Viver eternamente longe de Deus e no inferno. E aí veio Jesus e redimiu isso. Através do seu sangue, através do seu sacrifício. Ele nos deu o quê? Uma nova chance. Uma nova oportunidade. E aí a gente vai servir a Deus cheio de cláusulas? Não. O escravo de orelha furada, ele é livre, mas ele resolve ficar na casa do seu Senhor, por livre e espontânea vontade. E ele continua servindo, mesmo sendo livre. Nós somos livres, irmão, para ir e vir. Sim ou não? Jesus nos fez livre, né? Jesus nos fez livre. Nós podemos ir e vir. No entanto, as nossas escolhas definem quem nós somos em Deus. O que você tem escolhido no seu dia a dia? Qual tem sido a pauta do seu coração? Não, eu só quero crescer profissionalmente, quero ter muito dinheiro, porque aí eu quero gozar, viver do bem do meu trabalho, eu vou construir outros celeiros, maiores, melhores. E a Bíblia diz: o que louco essa noite pedirão a tua alma. E o que você tem construído, para quem será, para quem ficará? É aquela máxima que a gente sempre diz, geralmente é nos funerais, né? Fulano de tal não levou um centavo, não leva nada. O que adiantou? É perder noites de sono. O que ele adiantou? Né? Trabalhar.
e juntou esse tem agora, os filhos estão aí, ó, gastou os bens e ele não conseguiu fazer nada. Mas se ele tiver investido no reino de Deus, a riqueza está lá na eternidade. É isso que a gente precisa de colocar na cachola aqui, ó. E isso tem que ser diário, não é só no dia que você vem no culto na igreja, não. A minha vida, as minhas pautas precisam ser em cima disso. Porque se não for, no final da vida, você vai olhar para trás e você fala assim: o que eu fiz para Deus? Nada. Meu Deus. Eu acho que eu tenho feito tão pouco para Deus. Tem quase 30 anos que eu tenho servido ao Senhor. E eu me cobro diariamente: Senhor, eu preciso de produzir mais. O Senhor tem nos dado tanto. O Senhor nos deu tantos talentos. Ninguém terá desculpa que não tem talento. Ninguém dará desculpa que não tem uma mina. Todos têm talento ou mina. Deus não aceitou a desculpa daquele servo mau e preguiçoso, que enterrou o seu talento, que escondeu a sua mina. O mínimo que ele falou, está lá no texto: porque não colocou no banco, para que pudesse render o jugo. E eu já falei que Deus já nos deu uma revelação sobre isso. Nos deu o rema sobre esse texto. Que banco é esse que vai render a mina? Quando você coloca o dinheiro no banco, na poupança, a gente entender. Já estou terminando. O que que faz lá? O dinheiro rende, né? Mesmo que pouco. No Brasil aqui faz nada, né? 0,5% ao mês. Mas ele está rendendo, né? Se deixar lá uma vida inteira, vai render. Dinheiro, a Bíblia fala sobre várias parábolas que falam sobre bens. Então, quando eu não posso fazer, eu não posso pegar aquele dinheiro e executar aquilo que o meu Senhor mandou fazer, eu tenho que colocar esse dinheiro no lugar, esse bem no lugar onde que esse dinheiro vai render. Render de que forma? Para o serviço do reino. Então, a minha mina, o meu talento, ele precisa estar inserido. Essa mina do talento pode ser um dom. Essa mina do talento pode ser um talento natural. A pessoa tem uma voz bonita, a pessoa tem dom, a pessoa tem bens financeiros. Ele precisa investir isso no reino. Deus não vai aceitar você dizer: não, Senhor, eu estava fazendo isso com o meu dinheiro, outra coisa. Não vai aceitar. Eu estava com o meu dom, né? Eu estava comentando isso. Semana passada eu fui num casamento e chegamos lá, um casamento muito bonito, sabe? E tudo bem organizado. Aí depois do casamento teve a recepção, né? A alegria dos noivos, né? Que a festa. Aí tinha uma banda tocando lá. E aí uma banda assim, cantando assim, irmão. Eu fiquei assim: meu Deus, que voz, né? Quantos talentos. Aí eu falei assim, enquanto eu comentei com o André, enquanto isso na casa de Deus não tem um levita, não tem um que toca, mas no mundo, e tocando, uma alegria, né? O casamento é alegria, né, irmãos? A Bíblia fala sobre isso. Não tem problema você festejar o dia do casamento, se alegrar, mas e a casa de Deus? E esse talento que a pessoa está lá? Não falta músico para os barzinhos da vida. Sempre vai ter. Estou dando só um exemplo. Mas enquanto isso, está aqui, ó. Um a um, começaram a dar desculpa. Senhor, mas eu tinha que tocar no barzinho, porque como eu ia comer? Buscar em primeiro lugar o reino e a sua, que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Irmãos, e eu tenho vivido isso na minha vida. Porque quando eu tinha 18 anos, eu aceitei Jesus. Eu tinha vários sonhos profissionais. Tinha. E eu buscava isso. Só que eu tive que abrir mão dos meus sonhos pessoais para poder servir a Deus no propósito que Ele tinha para a minha vida. Eu tive que abdicar. E de lá para cá, eu tenho recebido do Senhor mais do que eu mereço. Muito mais do que eu mereço.
porque a gente não merece nada de Deus. Se Ele não nos desse nada, só desse a salvação, a gente ia ficar de joelho o resto da vida. Tudo que for a mais, seja bens, seja saúde, tudo que vier a mais é graça. Um favor imerecido. É graça. Se a gente pautar a nossa vida nisso, irmãos, a gente vai conquistar muitas coisas para Deus. A gente vai ter riquezas eternas. Quando a gente não der desculpa, não dê desculpas. Gere frutos. Invista no reino de Deus, com seu talento, com seus bens, sabe? Porque você vai ver no final da sua vida, quando você estiver lá, todos estiverem em volta do seu caixão, esse produziu riqueza eterna. Esse agora entrou no gozo do seu Senhor. Não apenas quando você estiver lá no leito de morte, as pessoas começarem a clamar a Deus por misericórdia, que você não sabe para onde você vai. Quantos você já passou por isso? Né? Meu Deus, tem misericórdia de fulano. Estava desviado. Fulano tal que começou bem, batizou, mas depois saiu. Irmãos, eu fico muito triste, eu já falei. Quando a gente vê algumas pessoas que a gente batizou e agora estão no mundo. Foram ensinadas. Comeram, beberam no reino de Deus, mas na hora do convite deram desculpas. Voltaram para o mundo, voltaram para o pecado. Quem está em pé, cuide-se para que não caia. Olha só. No versículo 22, aliás, no versículo 21, voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu Senhor. Ele deu relatório. Ó Senhor, aconteceu isso. É isso que muitas vezes o pastor faz. Senhor, eu mandei mensagem para fulano, eu orei para fulano, eu fui lá várias vezes, eu convidei a pessoa, e a pessoa simplesmente, alguns até ignoram as mensagens que a gente manda, né? Simplesmente vão embora, não dão satisfação. E a gente vai e conta o relatório para Deus. Qual que é a minha função como pastor? Eu não posso forçar ninguém. Mas o texto diz aqui que a gente tem que forçar. Olha o texto diz assim. Então o pai de família indignado disse ao servo: sai depressa pelas ruas e baixo da cidade, traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Mas ele fala para ir para outras pessoas. Ele não fala para voltar para os mesmos. Sim ou não? Ele fala assim, vai em outro lugar. Então por isso que eu como pastor não concordo. A pessoa ficar... Você vai lá, mandei mensagem para certa pessoa, 1, 2, 3, 4, 5. Você quer orar? Não, pastor, não quero orar. Você quer uma visita? Não, pastor, não quero visita. Está tudo bem, está tudo ok. Deixa Deus tratar, irmão. Não fica insistindo não, vamos só orar para essa pessoa. Que a gente sabe que o fim é a perdição. A gente, irmãos, não deseje, não pragueje, mas o fim é a perdição. Está escrito. Vai, perdão da palavra, vai se lascar. Vai se rachar. Por quê? É porque o pastor desejou isso? Não, é por causa das escolhas da pessoa. Porque se a pessoa escolher bem, ela não vai ter isso na vida dela, não. Por quê? Porque ela escolheu bem. Porque ela escolheu obedecer. Os irmãos entendem? E aí, ele deu relatório e agora ele manda quem? Sai depressa nas ruas, pobre, aleijado, manco e cego. O que isso significa do ponto de vista espiritual? Aquela pessoa que o mundo nem quer, mas Deus quer. Aqueles que são rejeitados pela sociedade. Travesti, prostituta, bandido, homicida. Aqueles que ninguém dá nada. Presídio, está cheio de gente convertendo. Que eram pessoas que sinceramente, não valia nada. Começam a aceitar o convite. E teve mais ainda. Feito está como mandaste, mas ainda há lugar.
Irmão, sempre vai ter lugar no reino de Deus. Não tem essa, naquele lugar não me cabe. Sempre vai ter lugar. Sempre vai haver lugar no reino de Deus. E aí no versículo 23, disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar. Aqui é que é questão de forçar. Aí eu entro com a interpretação desse texto. Forçar a entrar, aqui, muitas vezes a pessoa, para poder aceitar Jesus, sabe o que ela faz? Deus permite, ela vai com uma mesa, uma cama de enfermidade, ela vai com um problema financeiro, ela vai com desemprego, falta básico, falta saúde. Isso é forçado. Do meu ponto de vista, da minha interpretação que Deus já me deu. Porque quando está tudo bem, a maioria das pessoas não vão. Mas quando a água encosta, é ou não é? Mas isso é a graça, irmãos. É a misericórdia de Deus, vendo que você está indo para o caminho errado e já fez de tudo e você não foi, então ele vai assim, então tá bom, vou apertar o cerco para esse rapaz, vou mandar uma prova para ele, vou dar uma escassez para ele, um deserto, uma enfermidade. E isso aqui é forçar a pessoa a se voltar para Deus. Mas isso é porque Deus é ruim? Não, porque Deus é maravilhoso. Então olha só o que eu vou falar aqui agora. Tem algumas enfermidades que são bênçãos na vida da pessoa. Pastor? Mas é, infelizmente. Tem algumas necessidades que são bênçãos na vida da pessoa. Porque Deus corrige a quem? E com isso eu encerro, irmãos. Muitas vezes a junta de boi, o lote ou o casamento não vai ser bênção na minha vida, porque me afasta de Deus. Isso é tremendo. É ou não é verdade? A junta de boi me fez dar desculpa. O lote me fez dar desculpa. O casamento, Senhor, meu marido não quer ir, então eu não vou. Meus filhos não querem ir, então eu não vou. No entanto, através do forçar, aquela enfermidade me trouxe para perto. Aquele deserto me trouxe para perto, enquanto o boi, o lote e o casamento me levou para longe. Porque olha só o decreto, isso aqui eu encerro. Versículo 24. Porque eu vos digo, quem diz isso? Deus. Eu vos digo, nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Quem foi convidado e rejeitou, não pode provar da ceia no reino dos céus. Aqui eu encerro, dizendo a você, é melhor ser forçado a entrar do que você ter tudo para entrar e rejeitar. Porque o final, na prestação de conta, ninguém vai poder se desculpar. Fique de pé. Vamos orar. Feche os teus olhos. Oh Deus de Israel, nós estamos aqui como os teus filhos, Pai, como os teus servos, e te pedimos, ó Deus, que isso olha com o teu olhar de misericórdia para nós. Sabemos que somos falhos, mas nós temos um Deus que é bondoso, maravilhoso, tardio em irar-se, grande em beneficência, e que se arrepende do mal. Pai, nós precisamos da tua força, Senhor. Precisamos do renovo na nossa mente, no nosso coração, porque
Muitas vezes, na caminhada, conforme o Senhor mesmo disse, é necessário lavar os pés. Sim, Jesus. O corpo já está limpo, mas os pés se sujam na caminhada. Porque a gente ainda está no mundo. Esse lavar os pés nos leva a dizer que a gente ainda está ligado na terra. E na terra os pés se sujam. Na terra a gente está aqui e pode se empoeirar, mas o Senhor nos limpa, aleluias. Limpa, Deus, o nosso coração nessa noite, a nossa mente, os nossos pensamentos. Pai, em nome de Jesus, quebra o poder do inimigo, Deus, na mente das pessoas. Meu Deus, quanta tristeza quando eu vejo pessoas que estavam na Tua presença e hoje já não estão no mundão mesmo. Vão pagar um grande preço, que o Senhor tenha misericórdia, meu Pai. Mas que, assim como o texto diz, força-os, meu Deus, a entrar enquanto é tempo, porque a porta vai se fechar. O noivo vai voltar. E as virgens que não estiverem com as lâmpadas cheias de azeite não vão poder entrar. Por isso, ó Deus, nós estamos aqui e te agradecemos porque o Senhor tem aberto os nossos olhos. O Senhor tem falado. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10. Que a tua bênção esteja sobre a vida dos teus filhos, meu Deus. E que, ó Deus, se tiver alguém aqui nos ouvindo, ou que vai nos ouvir, que essa mensagem possa ir no mais íntimo do coração, trazendo renovo, trazendo arrependimento e restauração. Nós te pedimos a tua bênção, Pai, sobre a vida dos teus filhos, no nome mais poderoso do universo, o nome de Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai. Diga amém. Amém.